Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 27. Quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiraram com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. São Marcos diz no Evangelho de hoje que veio alguém correndo, ajoelhou-se diante de Jesus e lhe perguntou o que devia fazer para ir para o céu. Através dos outros evangelistas, sabemos que esta pessoa foi um jovem que depois passou a ser conhecido como o jovem rico. Este jovem então pergunta a Jesus o que ele deve fazer para ganhar a vida eterna, e Jesus primeiro responde que deve cumprir os mandamentos. Depois, vendo que já os cumpria e que poderia dar mais, Jesus conhece os corações das pessoas e sabe quem pode dar mais ou não, disse-lhe para vender tudo o que tinha e segui-lo. Porém, vemos que não foi generoso com Jesus, pois estava apegado aos seus bens. Será que estou apegado às coisas que tenho? Será que sei desprender-me delas? Sou generoso em ajudar as pessoas necessitadas? Pensemos nisso. Continuando a nossa série sobre São José Maria e a sua mensagem, ontem comentei que o fundador do Opus Dei viu no dia 2 de outubro de 1928 algo surpreendente. Pessoas que vivem no meio do mundo santificando-se através do cumprimento das suas tarefas cotidianas. Uns anos atrás, refletindo sobre isso, veio-me este insight. São José Maria foi um instrumento de Deus para colocar o mundo no seu lugar. Por que pensei isto? Pois Chesterton, no seu livro sobre São Francisco, diz que São Tomás colocou a inteligência no seu lugar, que até São Tomás de Aquino, os católicos não sabiam se a inteligência, a filosofia, ajudava ou atrapalhava a fé. Este santo mostrará que a inteligência é boa e nos dá a base para a fé. Da mesma forma, dirá que São Francisco de Assis colocou a natureza no seu devido lugar, que até São Francisco, os católicos, não sabiam diante da fé que lugar a natureza devia ocupar, mostrando ser ela uma obra de Deus que nos conduz à fé. Assim, olhando para São José Maria, vemos que Deus vai se servir dele para colocar o mundo no seu lugar, pois o mundo, ao longo de muitos séculos, foi visto como algo ruim, que nos afasta de Deus, e que, além disso, o trabalho, as obrigações, que são necessidades próprias do mundo, nos impedem de rezar. Deus, através de São José Maria, vai nos lembrar que o mundo não é ruim, pois saiu das mãos de Deus, é obra da criação. O que torna o mundo ruim são as más ações dos homens.
Desta forma, para um cristão que de fato deve ter como finalidade principal a realidade espiritual, ganhar o céu, e não a realidade do mundo, a realidade material, não precisa se sentir incomodado estando no mundo, vendo com preconceito, com uma visão negativa. O mundo é bom e o que Deus quer é levá-lo para Deus. Numa ocasião, muitos anos depois da fundação do Opus Dei, São José Maria entendeu esta frase que está no Evangelho de São João, fazendo referência a Cristo no alto da cruz, que diz assim: quando for levantado da terra, tudo atrairei a mim. Entendeu que Cristo, uma vez que salvou-nos morrendo na cruz, dá-nos a capacidade de conduzir-nos a Ele e também todas as realidades do mundo. Uma vez que Deus nos criou com corpo e alma, as realidades materiais fazem parte da nossa vida. É assim que se entende também que o livro do Apocalipse nos diga que Cristo virá à Terra pela segunda vez para instaurar o novo céu e a nova terra, isto é, instaurar o seu reino definitivo na terra. Ou seja, é aqui que Deus, que Jesus quer reinar. Numa ocasião, São José Maria celebrou uma missa no meio do campus de uma universidade, simbolizando esta união entre o material e o espiritual, o temporal e o eterno. E o título que deu à sua homilia foi este: Amar o mundo apaixonadamente. Esta homilia ficou muito famosa, pois com ela tornou-se claro como todos nós devemos olhar o mundo, apaixonadamente. Devemos amar o trabalho, devemos amar as montanhas, as praias, a natureza, as profissões, as festas, o esporte, as conquistas humanas, a música, o teatro, o cinema, as empresas, o mundo dos negócios, etc. Porém, nada disso pode se tornar um Deus. Pelo contrário, tudo deve nos levar a dar glória a Deus. Podemos terminar fazendo algumas perguntas. Qual é a visão que eu tenho do mundo? É uma visão negativa? O mundo me afasta de Deus? Interesso-me pelas coisas do mundo ou vivo alienado, preocupado só com o mundo espiritual? Interesso-me pela economia da minha cidade, do meu país, pela saúde, pela segurança, pela política, etc. Procuro transformar tudo, o trabalho, o descanso, um passeio, uma festa, numa ocasião para amar e servir a Deus? Procuro, como dizia São José Maria, amar o mundo sem ser mundano, sem perder-me nos prazeres do mundo, vendo mesmo o prazer lícito não como fim, mas como algo que Deus nos deu, como meio para alcançar um fim bom, como a saúde, o descanso, a procriação dentro do matrimônio, etc. Que lição nós podemos tirar destas considerações, como nos ajuda a entender que estamos chamados a amar o mundo apaixonadamente, porém que estas realidades todas devem nos levar para Deus. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.